Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a aula dessa semana. Vamos ver agora, começar a estudar movimentos em duas dimensões, porque agora nós já conhecemos os vetores, né? E agora nós temos condições de começar a ver como é que é os movimentos em duas dimensões. Um exemplo mais simples, né, desses tipos de movimento é o lançamento oblíquo, que é muito utilizado no nosso cotidiano e a gente vai ver então que aplicações ele tem. Bom, o lançamento oblíquo nada mais é que um lançamento de projéteis, né? Então a gente usa isso quando a gente vai lançar uma pedra em um lago, enfim. E aí tem um paradoxo importante, que é o paradoxo do caçador e do macaco, né? Então, o macaco ele está em cima da árvore, o caçador ele realiza um tiro e no momento que o macaco ouve o tiro, ele se desprende por meio de instinto mesmo, ele vai se desprender da árvore. Só que o grande paradoxo aqui não importa se o macaco ele soltar da árvore, né, que a bala sempre vai atingir ele. A relação desse paradoxo, né, depois quem quiser interesse pode ver mais com calma, né, é que numa situação ideal, esse movimento vertical do macaco também nós podemos definir a mesma composição de movimento desse projétil que está aqui. Então, esse projeto também vai ter um movimento vertical e um movimento horizontal, e aí a gente consegue mostrar, então, que não importa, sempre a bala vai fazer uma deflexão nessa reta, né? Por conta desse movimento vertical e vai acertar o macaco da mesma forma. Isso, inclusive, é feito em laboratório, ó, onde o pratinho é atingido pela bolinha, tá bom? Bom, mas isso é só uma introdução à nossa aula de hoje, então nós vamos ver, então, esse lançamento oblíquo, que é o lançamento de projéteis a partir do solo. O grande segredo desse tipo de movimento é que agora nós vamos fazer um eixo X, um eixo Y, né? E agora nós vamos fazer esse movimento com uma composição de dois tipos. Um movimento no eixo X e um movimento no eixo Y, tá? E aí é que entra os vetores, porque cada um desses eixos vai ter uma velocidade, que vai ser um vetor, então o movimento resultante vai ser o vetor resultante dessas duas velocidades. E veja que interessante, e no eixo X, a partícula, né, o projétil, ele não está acelerado, então ele está sobre um movimento retilíneo uniforme. Então, todas aquelas equações do movimento retilíneo uniforme a gente vai usar no eixo X. No eixo Y, é como se fosse um lançamento vertical, né? A gente já viu isso nas aulas anteriores, e então é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós temos MRUV no eixo Y e no eixo X, um MRU. E a ideia, então, a gente vai conectar esses dois tipos de movimento para formar o lançamento oblíquo, tá? Veja que tudo isso que a gente vai ver na aula de hoje, a gente vai desprezar o atrito do ar, então vai ser uma parábola muito bem comportada, porque nos casos mais reais, então, os resultados daqui, eles variam levemente do que é o mundo real, até porque o atrito interno ele vai atenuar o movimento, né, no eixo X, no eixo Y, então ele vai acoplar de certa forma esses dois tipos. Mas aqui a gente não vai considerar o atrito, então esses dois tipos de movimento são independentes. E aí tem dois parâmetros que a gente vai lidar com essa aula de hoje, que é a altura máxima, né? O H, então o H eu vou chamar, ó, veja que o lançamento oblíquo ele vai formar uma parábola. Isso a gente vê experimentalmente. Então o ponto mais alto da trajetória eu vou chamar de H, que é a altura máxima. E o ponto mais longe da trajetória, quando ele cai, eu vou chamar então de alcance. E antes de entrar então na descrição analítica, a gente tem que ver a questão dos vetores. Então, como eu falei, se a gente lançar então esse projétil com um vetor V0 aqui, que é a velocidade inicial, ele é um vetor, e fazendo um ângulo θ com o eixo x, então eu posso decompor esse vetor no eixo x e no eixo y, baseado no que a gente viu na aula passada de decomposição de vetores. Então, no eixo x, o módulo da velocidade em x vai ser o módulo do vetor v0 vezes o cosseno de θ, desse ângulo que ele vai fazer com a horizontal. Aqui é exatamente igual à aula de vetores da aula passada. Na direção y, então vai ser v0 seno de θ, tá? Também baseado na decomposição de vetores que a gente viu na aula passada. Até aqui não tem segredo nenhum. Notem que eu chamei de v0y e no X eu só chamei de Vx. Isso acontece porque em X vai ser um movimento retilíneo uniforme, então a velocidade vai ser uma só,
Mas no eixo Y, como é um movimento uniformemente variado, então ela vai mudar. E então é por isso que eu chamei de V0Y, porque é a velocidade inicial, no instante inicial. Da mesma forma, né, nós podemos também achar esse ângulo, se for necessário. Fazemos a tangente do ângulo, é a razão da velocidade inicial em y dividido pela velocidade em x. Aqui também seguindo a aula de vetores, tá? E se eu quiser saber o módulo de V0, eu só preciso fazer, então, Pitágoras, a soma dos quadrados catextos. Então, vai ser V0 ao quadrado igual a Vx ao quadrado mais VOY ao quadrado, tá bom? Então, toda essa parte aqui, ela vem lá da aula de vetores, mas notem que aqui a gente agora vai misturar esses conceitos com as equações de movimento do MRU e MRUV. E a partir disso, a gente vai tirar as informações importantes. Então, agora a gente vai começar a analisar o movimento. Primeiro, notem que aqui foi uma conjectura de Galileu, né? Ele disse que esses dois tipos de movimentos são independentes. Então, se a gente desprezar a resistência do ar, um não interfere no outro. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos olhar primeiro no movimento em X, tá? Esse gráfico aqui, ó. Então, em X, nós vamos ter um MRU. Então, em qualquer ponto da trajetória aqui, notem que o vetor X aqui, Vx, ele tem o mesmo comprimento e a mesma direção em sentido. Ou seja, ele não muda, então é MRU. Então, a equação de movimento é essa. Lembra, aqui a gente já estudou em cinemática, né? Então, a posição x da partícula vai ser a posição inicial mais Vx vezes t. Notem aqui que a velocidade que vai entrar aqui é o componente x, não é o v0, porque o v0 é um vetor que não está projetado na direção x. O que vai entrar aqui somente é a projeção desse vetor, que é sempre a mesma. Notem aqui, ó, que ele é sempre o mesmo. O Vx, ó, em qualquer ponto, até no ponto mais alto, ó, ele é sempre o mesmo, tá bom? Agora vamos analisar em Y, que é esse gráfico de baixo. O movimento vai ser um MRUV, então eu tenho aquelas famosas equações, né? Então eu tenho o sorvetão aqui, o Y é igual a Y0, note aqui que eu coloquei V0Y, que é a componente da velocidade em Y no instante inicial. Aquela mesma ideia do lançamento vertical, né? Eu vou chamar então do positivo para cima, para baixo é o negativo, então a gravidade está para baixo, vai ser menos g sobre 2 vezes t ao quadrado, tá bom? Então cuidado que o sinal aqui é negativo. A equação horária da velocidade, então vai ficar assim, Vy, que é a velocidade em qualquer ponto, vai ser igual a V0y menos gt. E embaixo eu tenho então a equação de Torricelli também focada aqui no movimento de MRUV. Agora notem aqui que aqui é diferente. Como o movimento é MRUV, a componente y da velocidade ela vai mudando. No começo, ó, nessa subida, ela vai diminuindo de tamanho. Quando chegar lá no ponto máximo, note que o Vy é igual a zero, tá? E aí, quando começa a cair, né, a partícula, a segunda parte da parábola, a componente Vy está para baixo, ou seja, ela é negativa. Então, isso é um ponto importante a considerar. Você começa com uma componente y, ela vai subindo a trajetória e vai diminuindo, chega no máximo, ela é nula, quando começa a cair, ela inverte o sinal, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora é juntar esses dois vetores para formar o vetor resultante. Então, o vetor resultante da velocidade, né, a gente já viu isso também, é a somatória de cada componente em x e y. Aqui a gente consegue ver melhor, ó. Eu tenho o VOY, o V0, cada componente aqui é componente x e componente y. Em qualquer ponto da trajetória, o Vx ele está sempre do mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido. A componente y, note que ela vai diminuindo, ela está para cima, ela diminui, chega no ponto mais alto, ela é nula, aí ela inverte, e note aqui, quando ela chegar ao chão, o Vx ele está na mesma direção, em sentido e módulo, mas o Vy ele está com o mesmo módulo que no começo, né? Então, o mesmo valor, só que ele está com sentido contrário, tá? E o que isso impacta? Quando a partícula chega, então o V0 é igual ao final, mas a direção é contrária, tá bom? Então, aqui, principalmente em exercícios, gravem essas coisas. Quando a partícula cair, no momento que ela chegar, a componente Vy
e a componente o V0, né, eles são negativos, porque eles estão em sentidos contrários. E no ponto mais alto da trajetória, é, a componente V da velocidade, né, é igual ao Vx. Aqui em cima eu só tenho Vx, tá? Porque muitos exercícios ele vai falar assim, ó, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vale tanto metros por segundo. Então já saiba que é a componente x, porque no ponto mais alto você não tem componente y, ok? E aqui é só uma imagem estroboscópica mostrando aqui, ó, veja que a formação do lançamento do projeto é uma parábola mesmo, e essas diferenças de caminho aqui indicam, então, diferenças de velocidade. Bom, agora então que nós já vimos as equações do movimento, nós podemos agora entrelaçar as duas, né, para o eixo x e para o eixo y, e agora a gente pode tirar algumas informações importantes. A primeira informação importante é o tempo de subida ou tempo de queda. Como a gente está desprezando o atrito, então o tempo que ela vai levar para subir é o mesmo para descer. Isso a gente já viu em movimento vertical. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Eu vou partir da função horária da velocidade no eixo y, e aí eu vou saber que lá no alto, no ponto mais alto, essa velocidade aqui final é nula. Né? Então, a gente viu que a componente y é nula lá em cima. Então, o que eu vou ter? Eu vou anular isso aqui eu vou ter menos g, agora eu vou chamar de TS, porque é o tempo de subida, e eu vou ter o VOY. E aí, se eu isolar, então, o TS, que é o tempo de subida, eu vou ter essa razão, mas lembrem, deixa eu voltar, lembrem que essa componente y aqui inicial, a gente relacionava com a velocidade inicial e com o ângulo. Aquela decomposição de vetores. Então, essa é a equação a ser lembrada. Então, o tempo de subida da partícula ela vai depender da velocidade inicial vezes o seno de θ dividido pela gravidade, tá? Notem aqui um importante resultado que é devido a Galileu, né? Que não depende da massa. A gente sabe o que é massa por hora, né? Mas a gente vai definir melhor lá no terceiro bimestre, mas não depende. Se eu jogar, então, uma bolinha de isopor e uma bolinha de boliche, as duas eu consigo saber o tempo de subida somente variando a velocidade inicial, o ângulo, tá? Porque a gravidade é única. Então, veja, se a bolinha, não, então o projétil, né, ele vai levar o mesmo tempo de subida ao mesmo de descida, então muitas vezes eu quero saber o tempo total para ele chegar ao chão. Então, o tempo total é simplesmente duas vezes o tempo de subida, tá? O tempo de descida tanto faz. Então, se o exercício perguntar qual que é o tempo total até ela chegar ao chão, você calcula o tempo de subida por essa expressão e depois multiplica por 2. E a altura máxima? Se eu quiser saber a altura máxima que a partícula, o projeto, ele vai chegar, como é que eu calculo isso? Eu parto agora da equação de Torricelli, né, para o eixo y. Então, veja, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, que é o VOY, menos duas vezes, agora essa gravidade é negativa, por isso que tem um menos aqui, e o delta y. Só que notem, no ponto mais alto da trajetória, né, igual a gente falou, a velocidade em y é nula, e o ponto mais alto, agora o delta y, eu vou chamar de h, só para denotar que é a altura máxima. Então, esse termo vai se anular, e aí eu vou exprimir, então, isso daqui em termos de h. Então, eu vou ficar com VOY ao quadrado dividido por 2g. Novamente, eu vou abrir isso aqui na componente do vetor. Então, vai ser VO vezes seno de θ, só que está ao quadrado. Então, eu chego nessa expressão importante, que é a altura máxima do projétil, vai ser a velocidade inicial ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dividido por 2g. Tá? E, novamente, aqui, note que não depende da massa. Tá? Quando você despreza o atrito do ar, não importa o que você está jogando, só vai depender da velocidade inicial e do ângulo que você faz, tá bom? E notem também que aqui a gente calculou tempo, né? Então a unidade é segundos. Aqui a gente estamos calculando a altura, então a unidade é metro. E o alcance? Como é que eu calculo o alcance máximo? Aí a gente vai olhar agora para o eixo X. A equação de movimento, né, é um MRU, então a gente vai usar aquele sorvete. Note que, então, o alcance máximo, né, a polinha vai subir, vai descer, essa é a distância máxima, é o alcance. Então, a posição inicial, geralmente a gente coloca o eixo de coordenadas aqui, então eu vou chamar o x0 de 0. O x, né, que é o x final, vai ser o A, que é o alcance máximo.
O Vx vai ser um valor só, a gente viu, a gente vai decompor ele na questão vetorial dele. Mas o tempo, note que é o tempo de subida e descida, então é o tempo total. Então o tempo que eu vou usar aqui é aquele 2TS, que é duas vezes o tempo de subida. Aí como é que vai ficar então? O TS a gente já viu, né, que é expresso dessa forma, V0 seno de θ dividido por G. Aí tem o 2 aqui porque é duas vezes. O Vx, a gente viu a componente dele, é V0 cosseno de θ, né? Então, tentem gravar muito bem como é que faz a decomposição dos vetores. A componente x vai com o cosseno, tá bom? E aí eu tenho, então, toda essa expressão, eu vou rearranjar. Eu posso escrever isso como duas vezes V0 ao quadrado, seno de θ vezes cosseno de θ dividido por g. Note que aqui é um ponto importante, você pode usar essa equação, geralmente os exercícios você usa essa equação, tá? Note aqui que então vai ser duas vezes V0 ao quadrado, seno e cosseno. Ou você pode fazer uma manobra trigonométrica, né? Porque lá na matemática a gente sabe que duas vezes seno de θ, cosseno de θ, é o seno de 2θ, tá? Isso aqui não precisa estar de cabeça saber, mas é só um modo da gente encurtar ainda mais essa equação, escrevendo essa equação aqui, ó. O alcance é V0 ao quadrado vezes seno de duas vezes o ângulo. Anote que não é seno ao quadrado aqui. E também não é duas vezes seno de θ. É seno de duas vezes o ângulo de θ. Então, se o ângulo for 30, o que vai entrar aqui é duas vezes 30 é 60, tá? Aqui não, aqui entraria seno de 30 cosseno de 30. Aqui, então, é seno de 60, tá bom? Então, tome esse cuidado. Veja, você pode usar, então, tanto essa equação como essa, as duas vai dar o mesmo resultado. E lembrar que o alcance, ele é um comprimento, então, é dado em metros. Bom, aí tem um ponto importante que geralmente quem joga batalha naval, alguns jogos de videogame ou até pratica esportes usa bastante isso. Veja que o alcance e a altura máxima ela depende do ângulo, certo? Então um dos desafios aqui é saber por uma determinado valor de velocidade, então a velocidade fixa, para qual ângulo eu vou ter máximo alcance e máxima altura? A resposta disso é 45 graus, tá? Então, é fácil de notar isso, depois vocês verifiquem nas contas, mas quando o ângulo for 45 graus, né? Então, aqui na expressão da altura máxima, então agora eu vou colocar o seno ao quadrado de 45 graus. Seno de 45, assim como cosseno, vale raiz de 2 sobre 2. Então, vai ser raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, ó, somente nessa condição de altura máxima, né, eu vou ter, então, a altura vai ser V0 ao quadrado dividido por 4G, tá? Aí, se fizermos a mesma coisa para o alcance máximo, né, então, novamente, fazendo o ângulo valer 45 graus, eu vou encontrar que o alcance máximo é V0 ao quadrado dividido por G. Notem aqui que, então, quando você tem o alcance máximo, a altura, o alcance e a altura estão relacionados por um fator de 4. Então, o alcance é exatamente 4 vezes a altura máxima atingida, tá? Isso daqui a gente vê muito em voga hoje em dia, tá? Inclusive, por exemplo, quem participa do lançamento de foguetes, né, lá da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da mostra de foguetes, né, veja que você tem que lançar o foguete exatamente a 45 graus, porque aí você vai lançar o seu foguete e ganha quem tiver com o foguete mais longe. Então, por que é 45 graus? Exatamente porque vai ter o alcance mais longe. Qualquer outro valor, você pode colocar aqui valores maiores de ângulo, ele vai subir muito alto, mas não vai muito longe. Ou você pode colocar valores menores de ângulo, o foguete ele não tem altura suficiente, ele já cai no solo, tá? Então aqui já foi muito bem experimentado, a matemática ela funciona muito bem. O alcance máximo sempre você vai ter com 45 graus, tá bom? Aí aqui está denotando, ó, veja, se você mudar os ângulos, ó, algumas vezes a bolinha ela vai cair mais perto, outras vezes um pouquinho mais longe, mas você sempre vai ter o maior alcance quando for 45 graus, tá? Bom, aqui está outro conceito importante, que é a parábola de segurança. Isso daqui é, inclusive, usado em balística, essas coisas. Que é o seguinte,
em qual região, né, eu posso ficar sem receber uma dessas balas aqui, tá? Então a gente chama isso de parábola de segurança. Basicamente é você juntar aquela função do MRU em x com a função horária em y, que é o MRUV. Então você vai ter essa última equação, que é a posição y em função da posição x, tá? Veja que isso daqui vai ser uma constante, né? Aqui você tem uma constante de tangente, aí você tem uma outra constante ali que depende de g, de v0, de cosseno, mas são todos valores constantes. Mas a ideia é que isso daqui é uma expressão de parábola. Isso daqui vai ser y igual ax mais bx quadrado. Então, o x quadrado configura aí uma equação de segundo grau, que vai ser uma parábola. Então, isso daqui vai denotar, então, em que regiões do espaço yx eu posso ficar, onde em qualquer... não tem como aquele projeto me acertar. É isso que chama parábola de segurança, tá bom? Mas isso daqui não é muito usado, tá? Isso aqui é muito específico, geralmente para vestibular não é tão abordado. Aí faltou o último tipo de lançamento, né? Que é, a gente viu lançamento vertical, lançamento oblíquo, faltou falar de lançamento horizontal, que, que é semelhante. Então, veja, imagine você estar numa mesa, a bolinha cai, tá? Você lança uma bolinha na mesa, e aí ela vai descrever uma metade de uma parábola, né? E vai cair. Aqui também você vai ter um movimento em X e movimento Y. É metade, é aquela metade da parábola do lançamento oblíquo, né? Então, na direção Y você tem uma queda livre, porque no começo a bolinha ela não tem uma componente Y, tá? Então é um MRU, MRUV, só que a velocidade inicial em Y é nula. E aí você tem a componente x aqui, tá? Então note que a componente x, o MRU, ele vai ser constante, só que a velocidade, a componente y, ela vai aumentando, tá? E geralmente o exercício ele vai te falar qual que é a velocidade inicial da partícula, e essa velocidade inicial é a componente x, tá? Porque imagine que assim, você vai jogar da mesa um objeto com uma determinada velocidade horizontal. E aí depois que você vai ter uma velocidade vertical, e aí você vai ter uma velocidade resultante aqui, que é o vetor, é a soma dos dois, tá? Então daqui, a ideia é a mesma. Você vai ter um MRU na direção x e um MRUV na direção y. Então, na direção x eu tenho essa equação. Aqui eu vou ter o V0, que é a velocidade que eu lanço o projétil da mesa. Em y eu vou ter esse termo aqui. Eu não tenho aquele termo da velocidade, né, do sorvetão, porque a velocidade em y inicial é nula. E aí eu tenho a mesma coisa da expressão da velocidade em função do tempo vai ficar assim, e a Torricelli vai ficar assim. Veja que agora essas expressões, então, eu elimino o termo do VOY, porque o VOY é nulo, tá? E aqui, agora eu também me permito calcular o tempo de queda, porque geralmente o que vai ser falado, né, vai ser a altura da mesa, a velocidade inicial com que é jogada, tá? O tempo de queda, você calcula, né, combinando essas duas equações, o tempo de queda, então, vai ser raiz de 2 vezes a altura da mesa dividido pela gravidade, tá? Eu posso relacionar isso com a velocidade inicial também, mas geralmente o que é mais usado é ele dar a altura da mesa e você calcular o tempo de queda da bolinha, tá bom? Bom, agora para terminar a aula, então, eu separei alguns exemplos. Primeiramente, eu tenho aqui um corpo lançado obliquamente, a velocidade inicial é 100 metros por segundo, ele faz o ângulo θ, ele não falou o valor do ângulo, mas ele falou o valor do seno e do cosseno. Então, qual que é a ideia aqui? Veja que esses tipos de exercício ele vai te dar várias informações e, na verdade, ele vai te dar poucas informações e a partir disso ele vai te pedir várias coisas. Então, na letra A, ele quer saber as componentes horizontal e vertical da velocidade. Então, a gente já viu, é uma componente vetorial, então a componente x vai ser o v0 vezes cosseno de θ. Então, aqui eu coloquei o valor de 100, que é o v0, o cosseno ele deu 0,6, então a velocidade em x vai ser 60 metros por segundo. A componente inicial em y vai ser relacionada com o seno, 0,8, então vai ser 80 metros por segundo. Tá? Então, essa é a componente em cada eixo do movimento. Depois ele quer saber o instante e que o corpo vai atingir o ponto mais alto, ou seja, o tempo de subida.
A gente já viu como calcula o tempo de subida, é V0 seno de θ dividido pela gravidade. Fazendo as contas, eu chego no valor de 8 segundos, tá? Então, jogando a pedra, um objeto, a 100 metros por segundo, inicialmente, fazendo um ângulo θ, ela vai subir em 8 segundos na sua altura máxima. Depois eu quero saber a altura máxima, tem a expressão lá também como é que calcula a altura máxima. Cuidado que está ao quadrado, tá os termos, então, fazendo as contas, você vai chegar no valor de 320 metros. Isso é um comprimento, então, é em metros. Depois ele vai querer saber o alcance, a gente já tem a equação do alcance também. Eu não usei aquela do seno de 2θ, eu usei essa que inclui seno e cosseno de θ, porque ele já foi dado o valor. Então, fazendo as contas novamente, cuidado aí com o V0, que é o quadrado, você vai chegar no valor de 960 metros, tá bom? Então, note aqui os valores e as unidades, tenham sempre cuidado com isso, tá? Um outro exemplo, eu tenho um projeto lançado obliquamente, ele formou um ângulo θ. Ele atingiu a altura máxima de 7,2 metros, no ponto mais alto, a velocidade do projeto é 10 metros por segundo. Então, na letra A, eu quero saber o intervalo de tempo do projeto chegar ao tempo mais alto. Note aqui que algumas vezes ele não vai dar as informações muito claras para você, igual o outro exercício. O outro exercício é mais clássico, mas muitas vezes você vai ter que jogar com as equações. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou partir da equação da altura máxima, tá? Para descobrir o tempo de subida. Por que que acontece? Ó, eu tenho essa expressão da altura máxima. Aqui eu só deixei em evidência o g dividido por 2. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu vou ter essa expressão aqui entre ao quadrado, tá? Note aqui que o V0 seno de θ já estão ao quadrado. O g eu coloquei ao quadrado porque eu inseri um outro g aqui. Então eu não mudei a expressão original, porque se esse g corta o quadrado daqui, eu vou ter novamente isso daqui, tá? Mas por que que eu fiz isso? Porque esse termo entre parênteses aqui é exatamente o tempo de subida, tá? Então, ali embaixo está mostrando, ó, então a altura máxima, que eu sei o valor, é igual a g sobre 2, vezes o tempo de subida ao quadrado. Agora eu vou exprimir, então, tudo isso daí em termos do tempo de subida. Eu sei que a altura máxima vai valer 7,2, a gravidade é 10, igual está mostrando aqui. Então, o tempo de subida é 1,2 segundos, tá bom? Então, depois vocês confiram aí como que foi chegada nessa conclusão. O tempo total. Se eu calculei o tempo de subida, o tempo total é 2 vezes, então esse é 2,4 segundos. Aí depois eu quero saber a velocidade de lançamento, o V0, e o ângulo de tiro, né? Aí é o seguinte, aqui ele fala que no ponto mais alto, a velocidade do projeto é 10 metros por segundo. No ponto mais alto, como eu falei, você só tem Vx. Então o Vx, que é único em toda a trajetória, é 10 metros por segundo. O VOY, você calcula, né, a partir do V0 seno de θ, tá? A gente já viu isso. Mas assim, se você usar novamente as equações do movimento, você chega que é g vezes ts, tá? Lá naquela função horária do movimento, lembra-se disso, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu só vou colocar então o g e o tempo de subida, então eu chego no valor de 12 metros por segundo. E aí, lá no final, então, eu vou usar a relação, aquele teorema de Pitágoras para os ângulos, o quadrado dos catetos, né? Tirando a raiz, eu vou chegar, então, que o V0 vale 16 metros por segundo, tá? E aí, a tangente de θ é a razão entre a componente y e o x. Eu chego, então, aí, que o ângulo vai variar aproximadamente 50 graus. Notem que aqui a gente usa a função inversa, né, para descobrir qual é o ângulo que a tangente de θ tem esse valor, né? Isso daqui na calculadora é denotado por tangente a menos 1. Mas aqui é só para mostrar para vocês que a gente consegue, então, descobrir o ângulo a partir das componentes da velocidade, tá bom? Aí só para terminar agora, um exemplo de movimento, lançamento horizontal, né? Então, eu tenho uma pessoas ilhadas aqui na ilha, aí vem um avião com uma velocidade V 50 metros por segundo, ele está numa altura de 720 metros, ele vai jogar um mantimento aqui para ajudar essas pessoas. A ideia é o seguinte,
em qual é a distância que ele deve jogar o pacote, porque o pacote ele vai descrever uma parábola, né, um lançamento horizontal, de tal forma, então, qual é a distância x para esse pacote chegar nas pessoas. E aí, então, nós temos então a informação da velocidade, da altura. Eu preciso saber qual que é o tempo de queda desse pacote. Então, a gente viu lá que o tempo de queda é raiz de 2, altura dividido por g. Fazendo as contas, a gente encontra então 12 segundos. Aí a gente vai olhar na direção x. Na direção x eu tenho um MRU, então eu vou saber quanto que tem que andar, quanto que necessário vai andar nesses 12 segundos esse pacote. Então eu vou usar a equação da velocidade, a equação da posição, do MRU em função do tempo. O x0 eu vou denotar por zero, porque eu vou colocar meu eixo de coordenadas aqui onde o avião está. O tempo vai ser o tempo de queda e a velocidade do avião de 50 metros por segundo. Fazendo isso, eu chego em 600 metros, ou seja, o avião ele tem que jogar o pacote 600 metros antes das pessoas. Ele não pode jogar o pacote quando a pessoa estiver exatamente embaixo dele, porque o pacote vai continuar se movendo num lançamento horizontal, tá? Isso daqui a gente está vendo um exemplo de salvação, mas isso aqui também é o mesmo, por exemplo, no caso de balística mesmo, de lançamento de bombas. Então, para você acertar seu alvo, você tem que jogar a sua bomba um pouco antes, tá bom? Pessoal, então era isso. Vejam a aula com calma, tá? É um tema importante que vira e mexe está sendo abordado em vestibulares. Espero que tenha sido claro. Obrigado pela atenção e até a próxima.